Eu me chamo Natália de Oliveira Silva, eu sou estudante do curso de Psicologia da Universidade Estadual de Feira de Santana e faço parte do NUPISC, Núcleo de Pesquisa Integrada em Saúde Coletiva. Hoje, nesse vídeo, eu venho conversar um pouquinho com vocês, contar um pouquinho sobre a minha primeira pesquisa de iniciação científica no Núcleo, que tem como título Ações Judiciais para Acesso à Saúde Mental no Brasil, uma revisão integrativa. Eu fui orientada pela professora Cleise Araújo e a nossa pesquisa está dentro do projeto Guarda-Chuva do NUPISC, que é Acesso à Saúde como Direito em Sistemas Universais, do qual a gente vai pensar a saúde enquanto direito nessa perspectiva da judicialização. A judicialização é um fenômeno sócio-histórico, onde há um protagonismo no judiciário para o acesso a ações e serviços de saúde que não estão sendo garantidos pela via do executivo. Então, o Estado, a partir da Constituição de 1988, ele se torna responsável por elaborar e implementar políticas de saúde para o cidadão a partir de um acesso universal pautados nos princípios da universalidade, integralidade e equidade, segundo seu artigo 196. Só que nesse sentido, a Constituição e as leis orgânicas da saúde implementam um sistema único de saúde no país. Contudo, alguns desafios foram impostos nesse processo, especialmente desafios de dimensão territorial e de gestão em termos do SUS, que a gente vai ter políticas de austeridade fiscal que estão impedindo a garantia desse direito ao longo dos anos. Então, a judicialização entra enquanto esse processo, esse fenômeno, que vai garantir aos sujeitos, aos usuários, os serviços de saúde, principalmente de saúde mental, que é o nosso objeto nesse estudo. Então, como eu disse, a nossa pesquisa ela é uma revisão integrativa, onde a gente vai buscar observar como se apresenta a produção científica sobre a judicialização do acesso à saúde mental no Brasil no período de 2008 a 2018. Então, o nosso objetivo é analisar essa produção de forma a caracterizá-la e discutir potencialidades e desafios dessa realidade que se apresenta na literatura. Então, o que a gente pode observar, enquanto resultado maior, é que a judicialização da saúde mental no Brasil nas produções científicas versam sobre a internação compulsória. A internação compulsória é uma medida judicial que coloca pessoas em privação de liberdade enquanto uma alternativa diante de alguma situação. Nesse caso específico, as produções elas vão falar sobre o uso de drogas por parte de crianças e adolescentes. Então, a produção científica vai mostrar que familiares, profissionais, escolas recorrem ao judiciário para garantir com que essas crianças e adolescentes, no caso, especificamente os adolescentes, porque o ECA não permite internamento de crianças, a internação deles devido ao uso de drogas. No entanto, a gente tem uma política de saúde mental no país hoje que é pautada nos princípios da reforma psiquiátrica. Anteriormente, antes do movimento da reforma psiquiátrica, a gente tinha um predomínio enquanto assistência à saúde mental nos hospitais psiquiátricos. Então, a história conta de que várias pessoas com transtornos mentais foram submetidas a situações de tortura, justamente por serem diferentes daquilo que a gente adota enquanto normalidade. Então, a reforma psiquiátrica vem enquanto um movimento social e político buscando alternativas, uma forma de se pensar a saúde mental que seja mais humana, que reconheça os direitos das pessoas com transtornos mentais e assim possa atuar de forma mais eficaz e dentro do território. Essa é a premissa da reforma psiquiátrica. A gente traz as pessoas, desinstitucionaliza, retira elas desse espaço que era o hospital psiquiátrico, que era isolado, e localiza elas dentro do território, com uma equipe multidisciplinar dentro dos centros de atenção psicossocial e várias outras ações dentro da rede. No entanto, a gente tem percebido que de 2008 a 2018, o que se busca judicialmente é que adolescentes sejam internados devido ao uso de drogas, ou seja, submeter esses adolescentes à privação de liberdade. Os estudos vão apontar questões muito importantes, como interfaces entre o direito e a psicologia, no qual esses dois campos do saber têm reforçado noções que são ainda manicomiais, retirando do sujeito a sua individualidade, a sua história de vida,
alguns autores, como Reis, Guareste e Carvalho, vão pontuar que nos processos judiciais nem se fala sobre aquele sujeito específico, se fala sobre uma grande categoria, jovens drogaditos. E aí as produções vão discutir sobre isso. Quais são essas produções de saber que legitimam essa prática? Quais são as construções sociais acerca do uso de drogas e até mesmo da política de saúde mental voltadas para álcool e outras drogas, mostrando que todo esse movimento tem muito mais caráter ideológico e político do que necessariamente científico, visto que a internação compulsória não apresenta parâmetros positivos no cuidado da saúde mental. Então, na nossa pesquisa, a gente vai discutir sobre esses desafios, a gente vai pontuar quais são essas características. A seguir, vocês vão poder acompanhar alguns dos slides que eu produzi para que vocês pudessem ter maior acesso a algumas informações específicas. E aí a gente vai discutir um pouco disso e discutir como o cenário político atual também interfere diretamente na política de álcool e outras drogas, visto que no ano de 2018 foi lançada uma nota técnica e depois ela foi retirada, onde altera a política de saúde mental, tornando uma nova política, onde algumas medidas como internações de crianças e adolescentes são permitidas, a compra de aparelhos de eletroconvulsoterapia, entendendo que a eletroconvulsoterapia tem algum rigor científico em sua utilidade, no entanto, são para casos extremos, e investir dinheiro de uma política em equipamentos desse sentido demonstram um posicionamento político muito preciso sobre qual tipo de alternativa de cuidado que a gente está produzindo sobre a saúde mental. Então, nesse sentido, a gente vai ter outras mudanças, como a retirada da sociedade civil no CONAGE, no Conselho sobre Álcool e Drogas. Então a gente tem mudanças políticas que são muito importantes. Então o que eu queria trazer aqui para vocês é justamente isso. A nossa pesquisa ela vai pontuar essa temática que ela é muito importante, que é se tem se buscado ao judiciário para a internação de adolescentes devido ao uso de drogas, então a gente precisa pensar. O nosso estudo ele aponta então uma necessidade de se estudar o acesso a esse tipo de política, a esse tipo de serviço, como CAPs de álcool e outras drogas, como isso tem acontecido, os CAPs infantis e como tem sido o manejo disso, para que a gente possa identificar se existem furos dentro do acesso mesmo, ou se existem outras questões, como a gente já pontuou inicialmente nesse processo, que estão permeando essas práticas. Então, a seguir, vocês podem acompanhar alguns slides, como vai descrever a nossa metodologia, um pouco mais dos nossos resultados, e tem informações para contato, caso vocês queiram entrar em contato comigo ou com minha orientadora, para que a gente possa conversar um pouquinho mais, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês estejam aproveitando o evento.